Começa agora na Boa Nova FM, Boa Nova Notícias, com o jornalista Moisés Gomes. Apoio Credilar Construtora. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova 96,3 FM, está no ar o jornal Boa Nova Notícias. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo para toda a Baixada Santista pela frequência 96,3 FM e para o Brasil e mundo pelo site www.radioboanova.net. Você também pode nos acompanhar por meio do aplicativo FM Boa Nova. Confira agora os destaques do dia. Especialista fala sobre a agência espacial russa que ameaça desorbitar a ISS em direção aos Estados Unidos. E hoje eu vou conversar com um especialista no estudo do movimento de corpos celestes, Dr. Josué Cardoso dos Santos, que é atualmente trabalha como pesquisador associado no Centro Espacial do ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, sediado em São José dos Campos, São Paulo, onde estuda o movimento de constelações de satélites e detritos espaciais. Além disso, Josué é graduado em matemática pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, mestre em doutor em física pela mesma universidade e durante sua carreira de pós-graduação também foi pesquisador da Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, na Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a JAXA, e no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e também o Instituto de Tecnologia de Israel, o Technion. Ainda como divulgador científico, atua como embaixador da missão Osiris-Rex da NASA. Dr. Josué vai falar sobre a agência espacial russa que ameaça desorbitar a ISS, a Estação Espacial Internacional, que está indo em direção aos Estados Unidos. Bom dia. Aumenta só um pouquinho a voz dele, Amanda. Doutor Josué, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, viu? Pelo carinho aí também e por esclarecer, tirar dúvidas pra gente, porque as pessoas estão acompanhando essa questão aí, Rússia, Ucrânia, mas Moisés, o que tem a ver tudo isso que você falou agora e que esse especialista vai poder nos esclarecer? Doutor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. A Agência Espacial Russa ameaça desorbitar a ISS em direção aos Estados Unidos, aí colocou lá no seu Instagram, entenda isso. Primeiro eu queria que você explicasse ISS, explica para os nossos ouvintes o que seria isso e dá esses detalhes sobre essa questão de desorbitar em direção aos Estados Unidos. Claro, primeiramente queria agradecer a oportunidade aqui para esclarecer esse assunto, né? As pessoas às vezes não têm acesso à informação, onde buscar informação confiável sobre tudo que está acontecendo, né? A gente está triste com a situação da guerra. Primeiramente, a ISS é uma sigla para a Estação Internacional Espacial. É um laboratório espacial composto de várias partes, né? E ficam astronautas lá, vivendo num voo que fica a cerca de 400 km de altitude da superfície da Terra. E sempre tem lá pesquisadores, astronautas russos, americanos, europeus, japoneses. Já teve o nosso ministro, Marcos Pontes, né? E lá eles ficam fazendo vários tipos de estudos científicos, né? Em diversos temas, áreas, biologia, medicina... São astronautas do mundo inteiro. Isso. Certo. Todo mundo junto ali na mesma estação espacial. Exato. E tem países que lideram esse projeto, né? E a Rússia e os Estados Unidos são dois deles. Então, quando tem tensões, geralmente surgem algumas declarações desse tipo, como foi a que você está mencionando, que a gente já vai esclarecer. Ah, perfeito. E, doutor, queria... então o senhor falou assim, entenda um pouquinho sobre essa direção de desorbitar a ISS em direção aos Estados Unidos.
O que seria isso? Então, a história é a seguinte. O governo americano, por todo esse contexto, começou a aplicar sanções econômicas à Rússia. E como a Rússia é um dos países responsáveis por fazer o controle da Estação Internacional Espacial, o chefe da Agência Espacial Russa, que é a Roscosmos, chamado Dmitry Rogozin, ele fez uma série de declarações que não foi uma ameaça direta no sentido de falar, vamos fazer isso, mas foi uma pergunta, né? Parece que um tom um pouco irônico, né? Que ele fala coisas do tipo: se vocês bloquearem a cooperação conosco, quem evitará que a ISS realize uma desórbita, né? Ou seja, comece a cair descontrolada e cai nos Estados Unidos e Europa? A ISS não passa pela Rússia. Aí ele cometeu um equívoco, porque passa sim por cima da Rússia. Então os riscos são todos por conta de vocês. Então ele falou algumas coisas do tipo, né? É claro que a gente imagina que eles não seriam capazes de fazer isso, mas é um tom de ameaça indireto, desagradável, né? Que tem toda essa tensão política, né? Eles teriam esse controle? Seria um prejuízo muito grande para os russos. Porque hoje em dia os americanos já têm uma autonomia de mandar astronautas para o espaço por meio da SpaceX, né? Do Elon Musk. Os russos que teriam um problema um pouco maior para justificar continuar o uso dos veículos espaciais dele se não tiver Estação Internacional Espacial. Ele tem um projeto de fazer uma parceria com os chineses, construir uma estação espacial com eles, mas até isso ficar pronto, seria um gasto muito grande que geria prejuízo de motivação de investimentos e várias outras coisas. Então a gente particularmente acredita que isso é mais um campo de ameaça no sentido de pressão. Certo. Mas é preocupante mesmo assim ouvir esse tipo de declaração, porque aumenta as tensões no setor espacial e isso pode afetar várias outras áreas, né? É claro que a questão da guerra humanitária é uma coisa mais importante, mas outros setores como o espacial, dos quais dependem muito da Rússia, podem ser afetados, né? Inclusive, por exemplo, tem uma missão, a ExoMars 2022, que é uma parceria dos russos, para ser lançada esse ano. Mas com toda essa tensão entre a Rússia e a Europa, pode ser que essa missão vai ser adiada. E tem outros projetos também da Rússia, que é uma das nações líderes do setor espaciais, que podem prejudicar muito a área espacial e, claro, o setor econômico e a parte humanitária, sem nem contar. E, inclusive, um outro problema nessa questão toda, causada por essa tensão toda, foi a queima do avião Antonov, que é o maior avião do mundo. Foi criado para transportar peças para o ônibus espacial russo, e infelizmente no meio dessa situação toda ele foi queimado, porque ele era um avião construído por uma empresa ucraniana, e o custo para a restauração dele seria em torno de 3 bilhões de dólares e levaria anos. Então a área espacial já teve uma perda lastimável por toda essa situação. Por conta dessa situação, eu acompanhei essa informação no noticiário que vem circulando no mundo, né? Esse avião, de fato, uma coisa assim incrível por conta dessa questão da guerra. Agora, com relação a essa questão, eles têm esse controle? Poderia fazer isso? Caso desse lá uns 5 minutos nele, ele poderia de fato fazer isso, essa questão de desorbitar, ameaçando em direção aos Estados Unidos? Isso poderia acontecer caso ele resolvesse fazê-lo? Então, para explicar para o público de forma simples, até cerca de 700 a 1000 quilômetros, nós temos uma atmosfera capaz de afetar satélites e Estação Internacional Espacial e causar um atrito, né? Assim como que você coloca a mão para fora do carro numa viagem na estrada. A gente vê que o vento faz uma resistência. Perfeito. Então a Estação Internacional Espacial, ela está a 400 km de altitude, ou seja, numa região que ela sofre esse efeito, o arrasto da atmosfera. Então vai freando. Então, se nós não tivéssemos
um sistema de controle com propulsores atuando continuamente nela, ela cairia já. Então, basicamente, basta você não usar esse sistema e deixar ela caindo naturalmente. Perfeito. E como você pode escolher quando você aplica esse controle ou não, ativa esses propulsores, nós temos modelos, né, de trajetória, de reentrada dos corpos, que mais ou menos dá para prever uma região do planeta onde você consegue, a partir de agora, desse ângulo, dessa posição aqui, se eu descontrolar, eu consigo colocar as condições do computador e simular, estimar mais ou menos onde ele vai cair. Como os Estados Unidos é um país grande, não é tão difícil de acertar ele. A Rússia é mais fácil ainda de acertar, né? É o maior país do mundo. Perfeito. Então, assim, não dá para dizer que vai cair com precisão em tal local, por poucos quilômetros, mas a região a gente consegue prever. Mas boa parte dos equipamentos, da estrutura, seria queimada, mas tem coisas que podem sobreviver e atingir a Terra sem causar um problema. Perfeito, que na realidade ia ser uma grande perda, né, por conta do uso e desse satélite. É um satélite, né, pode falar assim, doutor? É como se fosse um super satélite, porque ele é grande, né? Foram vários lançamentos e eles foram montando como um Lego, né? Aí hoje conseguem morar alguns astronautas lá. É grande o suficiente para isso. Infelizmente vamos pensar firme para que eles restabeleçam a paz e que a Rússia não tome nenhuma atitude com relação a esse tipo de caso. Agora aqui, eu vi também que colocou lá no Instagram sobre essa questão. Apesar dessas indiretas russas, a NASA pode contar com a SpaceX, que fala? SpaceX e essas outras parcerias, é isso? A NASA tem, na realidade, outras disponibilidades de estação espacial e satélites, é isso? É o seguinte, os Estados Unidos tinham a sua autonomia de mandar astronautas para o espaço até 2011, quando ele encerrou o programa dos ônibus espaciais, os famosos ônibus espaciais, porque estava sendo muito caro. Então a NASA mudou de planos. Então ela falou, eu vou fomentar a indústria espacial nos Estados Unidos, então eu vou dar financiamento para empresas, empreendedores, desenvolverem tecnologia para levar astronautas ao espaço. Então, desde 2011, a NASA, ela estava sem um veículo para ir para o espaço. Perfeito. O que ela fez? Ela foi dando dinheiro para a SpaceX, para outras empresas desenvolverem. E a SpaceX, por exemplo, ela já conseguiu tecnologia para desenvolver foguetes em nave espacial para levar. Inclusive, recentemente houve o voo desses astronautas e eles conseguiram mandar astronautas para a ISS. Outras empresas também já estão desenvolvendo isso. A gente tem turismo espacial com a Virgin Galaxy, né? E você tem outras empresas que têm atuado no sentido de desenvolver independência. E a ideia da NASA se eu der dinheiro, eu estimulo a competição, barateio o custo, e aí assim eu vou ter várias opções e eu não vou ficar mais refém. E não fica dependente. Então, de 2011 até recentemente, 2020, mais ou menos, você tinha dependência dos russos total, porque eles é que mandavam os astronautas para o espaço. Agora, a gente vê que esse recente avanço da SpaceX de também ter naves espaciais para mandar para a ISS foi fundamental justamente para esse momento. Porque agora com essa questão desta guerra e as posturas arranhadas, né, entre os países aí, principalmente entre os Estados Unidos e a Rússia, e ficando na mão da Rússia para poder levar os astronautas até a estação espacial, com essas novas oportunidades aí, sugerido aí pela NASA, ele pode contar com a SpaceX, é isso, né, para poder levá-los. Isso, a pressão seria muito maior. Os russos poderiam falar,
vocês todos comem na nossa mão, porque vocês dependem de nós para mandar astronautas para o espaço. Mas essa carta na manga eles não têm mais, porque os americanos também têm, através de empresas como a SpaceX. Perfeito. Bom, eu falei aí com o Dr. Josué, não é? Especialista em estudos em movimentos de corpos celestes, ele que na realidade agora atua como pesquisador associado do Centro Espacial do ITA, e também atua como embaixador da missão OSIRIS-REx da NASA. Então pode falar um pouquinho sobre essa questão para as pessoas entenderem o que é ser o embaixador da missão OSIRIS-REx da NASA? Certo. O embaixador, ele tem uma missão de fazer divulgação científica, comunicar com a comunidade civil, espalhar os conceitos de ciência sobre a missão, falar para a sociedade a importância da ciência, da educação, né, para a própria sociedade. E no caso da missão OSIRIS-REx, eu me tornei embaixador em 2016, quando eu estava nos Estados Unidos, né, fazendo parte do meu doutorado lá. E muitos pesquisadores lá do local onde eu estava trabalhando, na Universidade de Colorado, fazem parte dessa missão, e ela consiste numa nave espacial que foi lançada em 2016 para estudar um asteroide chamado Bennu, e coletou amostras da superfície desse asteroide e está trazendo de volta para a Terra. Vai chegar no próximo ano, em setembro de 2023, e essa cápsula onde as amostras da superfície do Bennu estão guardadas vai pousar no deserto de Utah, no estado de Utah, no meio oeste americano, e depois vai estar disponível para pesquisadores do mundo inteiro escreverem projetos, e os melhores vão ser selecionados para ter acesso a essas amostras, para fazer vários tipos de estudos, né, para entender um pouco da história, da origem do sistema solar, da composição química do sistema solar, porque esse tipo de asteroide acredita que são os mais antigos, que estão preservados informações muito valiosas para entender um pouco sobre o universo e o nosso próprio quintal aqui, que é o sistema solar. Tá aí, falei com o Dr. Josué, especialista em estudo e movimento de corpos celestes, Dr. Josué Cardoso Santos, que atualmente atua como pesquisador associado do Centro Espacial ITA, mas também hoje atua como embaixador da missão OSIRIS-REx da NASA, mas também durante a sua carreira de pós-graduação também foi pesquisador da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, e na Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a JAXA. Muito obrigado, doutor Josué, por sua colaboração. E a Boa Nova Notícias está aqui, o canal da Boa Nova Notícias, a Rádio Boa Nova está aberto aí para quando o senhor quiser dar algum esclarecimento, informando sempre o povo da Baixada Santista, do Brasil e do mundo, pela frequência 96,3 FM. Muito obrigado, foi um prazer estar com todos. E vamos torcer pela paz do mundo. Isso, exatamente, pela paz do mundo. Valeu! Você acompanhou mais uma edição do Jornal Boa Nova Notícias. Esses foram os destaques do dia. Obrigado por sua companhia e audiência. O Boa Nova Notícias teve a apresentação do jornalista Moisés Gomes e produção da jornalista Amanda Garcia.